Olá, muito bem-vindo à minha página de informações no YouTube. Aqui é Júlio Albernaz, dando uma satisfação aos aposentados e pensionistas de Rio Bonito, que após o nosso pedido de auditoria federal, que foi realizado no ano de 2019, e que agora temos acesso para que pudéssemos estar colocando à sua disposição para que você possa compreender um pouco sobre o que acontece em Rio Bonito. Acontece ainda porque o problema está longe de ser resolvido, uma vez que não há vontade política dos agentes aí do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Como sabemos, a vontade política, ela deve representar a sociedade Rio Bonito em produzir algo que seja correto, no mínimo, né? Nós precisamos de algo que seja correto para que possa obtermos aí um fruto futuro, que é o que se enxerga, o que se vê e o que se extrai de substância de um RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência Social, ao qual os servidores municipais do município de Rio Bonito, concursados e demais beneficiários do sistema, possam aí ter garantia de recebimento dos seus proventos de forma continuada e até o futuro, até quando Deus permitir. No entanto, nós temos que apresentar algumas razões, motivos pelos quais nós chegamos ao ponto de requerer uma auditoria federal, e que muitos vão achar não houve resultado nenhum, e riram, né? Porque parece que ela, pelo conceito de alguns, a auditoria não viria a Rio Bonito, né? Então riram-se. Podem rir, podem ficar à vontade. A ignorância de vocês é o túmulo do RPPS no amanhã. É vocês mesmos jogando contra si próprio. Estou falando aqui dos servidores ativos e alguns agentes políticos que se acham no direito de retirar do aposentado o direito que eles têm, minar suas forças e até, quem sabe, matá-los antes de que eles possam usufruir da aposentadoria. Essa é uma piada de mau gosto antiga, mas que nós ouvimos muito em alguns programas de TV, como o Jô Soares, Chico Anísio, né? Mas que chega à realidade em Rio Bonito. Então nós apresentamos o pedido à Câmara Municipal, isso em setembro de 2018. Antes nós fizemos um abaixo-assinado no dia 7 de maio, nas festividades do município em 2018. Ficaram perturbados alguns auxiliares, assistentes da Câmara, já que o IPREVIRB era comandado pela Câmara, e eu vou afirmar o motivo pelo qual eu estou colocando que a Câmara era interessada, e isso fica muito claro no relatório. É claro também, se você fizer uma análise simples, você vai chegar à compreensão de que realmente a Câmara é a maior beneficiária aí em termos de colocação de servidores à disposição do IPREVIRB. A Câmara, que não tendo funcionários, aliás, não chega nem a... Eu vou colocar um número aqui, mas irrisório. Não chega a 5% do total dos servidores que o município possui, que a prefeitura possui.
em confrontação. E, no entanto, o direito é igual. Como? Aí você vê que essa atividade acaba incorrendo em alguns problemas de fiscalização que a Câmara deveria fazer e não fez e não faz. Por quê? Porque dentre os quadros anteriores, aí no período de 2016 para cá, e no quadro atual, podemos ver membros, servidores cedidos, que seria a forma correta, para o serviço do IPREVIRB, que fazem parte das sessões da Câmara, tendo ali o acesso aos demais vereadores, e nós não sabemos a que ponto chega esse envolvimento e a que ponto chega de não se fiscalizar as atividades do IPREVIRB, uma vez que é função da Casa Legisladora estar fiscalizando as contas, até as reclamações, fazer as incursões, tomar conhecimento, fazer abertura de inquérito, até porque uma comissão era natural que já deveria ter sido formada, mas não faz, que há muita ligação, há muito envolvimento, há muita participação. Esse é o termo correto para o que a gente acaba subtraindo, inclusive do relatório, principalmente do relatório do auditor, ok? Então aqui está uma amostra rápida, uma coisa, não vou botar mais detalhes, não há necessidade disso, mas foi encaminhada e a Câmara simplesmente silente, não fala nada, não responde nada. Mas na ADIM nós podemos observar que houveram diversas faltas de documentos. A ADIM, que culminou no ano agora de 2019, no início, em março, culminou com a saída da diretoria, que não queria sair de forma alguma, só saía morto, e acabou tendo que sair. E essa diretoria, ela não cumpriu nenhuma parte do que deveria ser, assim como também a gestão anterior e a gestão anterior, até a primeira gestão, eles acabaram por deixar de cumprir toda a legislação federal e municipal no quesito de atualizações atuariais e financeiras, e mais uns outros detalhes que nós vamos colocar mais à frente no relatório. O relatório demonstra alguma coisa, e isso acaba por a gente entender por que o município não apresentou documento, porque não tinha, não houve fiscalização, não houve interesse de apresentação, não houve resposta. E você imagina, se o município não tinha documento, como é que nós, aqui do lado de fora, poderíamos ter? É quase impossível. Até porque a negativa de informação flagrante, no caso da Câmara e do IPREVIRB, que também nós fizemos o requerimento ao IPREVIRB e a sua presidência, sem resposta. Como quem diz, eles diziam na época, se diziam representantes dos aposentados. No entanto, como podem ser representantes do aposentado se não são uma espécie, como se diz, de associativa, ou seja, que os associados tenham inclusive eleito o seu representante, ou seja, formalizado. Não estou falando nem de sindicato, estou falando de uma espécie associativa comum, livre associação conforme a Constituição diz.
Então eles tomavam isso para si, mas no entanto, ao ser pedido algum tipo de informação, a negativa clara e idêntica à mesma da Câmara, ou seja, sem informação. Eu fico aqui abismado porque a legislação dizia que eram pessoas de alto gabarito aí, de gestão, pós-graduação ou algo do tipo, coisa que só poderia se fosse, né? E no entanto, erros primários, de primário não é de faculdade não, nem do segundo grau, nem do fundamental até oitava, não, é primário mesmo, aquele primário antigo, antes da primeira série, praticamente um jardim de infância, por aí. Porque a lei diz uma coisa e eles simplesmente não cumpriam. Interessante também foi poder ouvir entre diversos áudios e vídeos publicados na internet dizer que o IPREVIRB e a Câmara eram totalmente favoráveis à transparência. Bom, até hoje nós não recebemos informações e também não vamos receber, até porque não existe. Então seria mais decente se tivessem dito que não tinham. E também mais decente ainda se eles tivessem dito: nós não estamos em condições de ocupar o cargo, nós não somos aqueles que deveriam estar aqui, porque a gente não consegue fazer. Ou seja, se você calcular todo o período em que esses gastos foram produzidos em desfavor da autarquia, em desfavor dos aposentados, nós temos aí um prejuízo incalculável. Porque o prejuízo não é só financeiro, o prejuízo é moral, é ético e é prejuízo de danos morais e danos materiais, porque os aposentados sofreram muito e ainda continuam sofrendo por conta de má gestão, por culpa de má gestão. E aí, entrando na questão da má gestão, não, vou falar isso depois que eu falar sobre o outro pedido, que é esse aqui, a prefeitura. A prefeitura respondeu às requerentes, que são 3 requerentes, essas 3 pessoas, uma ativa, 2 aposentadas, e trouxe alguns documentos, mas infelizmente os documentos são parcos. Como eu falei, os documentos menores ainda do que foi apresentado na ADIM. E olha que menor do que apresentado na ADIM, e no entanto a ADIM teve procedência. Para vocês verem o total do imbróglio, o total do engendramento, da coisa vilipendiadora que acabou atingindo os servidores e que ainda continua. Era antes, é durante e é depois. Ok? Então vamos falar agora um pouco de gestão. Bem, sendo analista historicamente, a gente fazendo uma análise histórica, a gente verifica que os gestores, tanto do executivo quanto do legislativo, são pessoas que deveriam ter um conhecimento da cultura, da dinâmica legislativa, de produção de lei, com as observâncias, inclusive com aquelas as quais são levados ao Tribunal de Contas para que ele pudesse analisar essas questões contábeis, né, que no fundo, quando o registro dos atos e fatos
contábeis geram relatório e eles são levados. Então, por quê? Porque houve uma lei, uma produção orçamentária, essa lei delineou como deveriam ser determinados gastos em determinadas alocações aí de unidades, de secretarias e assim produzidas licitações e mediante isso chegar ao ponto de pagar por o serviço ou pelo material adquirido. Então, com isso tudo, com toda essa sistemática, todos esses envolvimentos que são técnicos, mas práticos, tá? Então, a legislação tem que estar muito bem determinada para que não haja conflito, que não seja refutada a questão, seja judicialmente ou seja por pedido também do Ministério Público. Então a gente fica analisando que realmente a coisa tinha que ser de uma certa e nobre perfeição legislativa, né? Bom, com isso a gente entende que tanto o executivo como o legislativo, mas voltando aqui ao executivo, o executivo também deveria compreender que para poder fazer o sustento aí normal e a composição, melhor dizendo, a composição do fundo previdenciário, que alguns chamam de fundo contábil, que talvez seja o correto, mas eu chamo de fundo previdenciário. Formalização desse fundo, então ele deveria ser providenciado pelos patrocinadores. Quem são os patrocinadores? É o município, a prefeitura, é a Câmara Municipal e é o próprio Previrb. Bom, diante desse contexto, nós podemos observar que por muito tempo a Câmara não cumpriu seu papel, o Previrb não nos forneceu documentos, então nós não sabemos a realidade, se houve cumprimento, inclusive da parte não só de patrocínio, como também a parte dos segurados, né, dos descontos dos servidores, e a prefeitura, notadamente, com a sua parcela bem maior, na qual ela também não conseguiu cumprir, não conseguiu honrar seus compromissos. Bem, o da Câmara a gente tem ciência porque não só pelas falas do antecessor, o presidente da Câmara, como pelo parcelamento, né, anotado nas suas prestações de contas. A dívida está lá e o parcelamento está correndo. Um pouco que ocorre de irregular é o seguinte, que o fiscal acaba notando que esse parcelamento é tudo de gaveta. Esse é o grande problema que vocês vão ter um certo problema para entender, e que os nobres edis e suas excelências por aí, é que isso nada mais foi do que um parcelamento de gaveta. E até então, o parcelamento no Ministério Público não deixa de ser um parcelamento de gaveta. Por quê? Porque a norma diz que todo parcelamento deve ser levado à Secretaria de Previdência Social. Isso não foi feito. Isso foi feito uma vez, muito lá atrás, e depois disso foi abandonado. Por isso que eu digo, como podem esses gestores com altos níveis, erros primários, quase que analfabéticos, mas estão aí. Alguém ganha e muitos perdem. Vocês vão lembrar disso. O estômago dói. Alguns, os outros, 2, 3, 10 ganham e a massa, 900, perdem. Inclusive quem está dentro do ganho está na perda, mas faz parte do contexto. Estou quase me tornando aqui uma Dilma Rousseff. Quem ganha, ganha, perde. Quem não perde, ganha, ganha, não perdeu, né? É aquela história dela, que eu até hoje não consegui entender muito bem. Então, após isso, nós
procedemos um ato público mediante uma petição pública e conseguimos aí em poucos dias alcançar aí 1.116 assinaturas. Nós agradecemos, estou falando em nome dos aposentados e pensionistas de Rio Bonito, agradecemos imensamente a contribuição de vocês, porque ela foi vital para dar aquele grande empurrão que estava faltando para a Auditoria Federal chegar a Rio Bonito. Então, essa foi essencial, o movimento de vocês, a disponibilidade de vocês de poder estar ajudando aos aposentados, muitos passando por necessidades, falta de medicamento, falta de alimentação básica, por falta dos proventos, né? Não podendo ir buscar um outro recurso, seja de um médico, ou seja de uma visita a outra cidade para de repente conseguir um tratamento médico. Então, uma série de situações horríveis, não conseguindo pagar as contas, nem conta de luz, nem de água, nem parcelamento de inclusive até do próprio IPTU, né? Uma série de situações constrangedoras, humilhantes que acabaram passando e vocês foram essenciais para isso. Então, nosso muito obrigado. Bom, voltando à movimentação aqui, a parte de gestão, é difícil da gente entender que os membros do executivo não tivessem uma visão do que estava acontecendo. Que hoje nós chegamos aí a um cálculo atuarial que eu soube por alto, também não me trouxeram nada oficialmente, então eu me permito divulgar aquilo que foi divulgado verbalmente por aí. Eu creio que as pessoas tenham boas intenções, né? Principalmente os servidores que estão aí com problema. Até porque houve uma confusão da antiga diretoria que não queria sair, que foram fazer lá conversa no Ministério Público no Rio, e lá dizia-se que o valor era 240 milhões de dívida, que o município devia 240 milhões, mas que fizeram uma reavaliação. Aí vocês ouvem a história, porque isso está na internet, eu tenho gravado, ok? E houve a divulgação que isso foi para 100 e poucos milhões, mas que se fechava tudo por 80 milhões parcelados. Então a gente já fica preocupado com tantos cálculos mirabolantes. Você imagina se na gestão tão temerária se pode chegar em cálculos que nem o cientista atuarial aprovou, nem um financeiro, e eu quero acreditar que nem o contábil tenha feito isso. Eu quero acreditar que nem um contábil tenha feito isso. Lá do Ministério Público, né? Que eu não lembro qual é o nome do grupo deles, mas eu não quero nem acreditar que eles tenham averbado isso. Bom, por passado esse período e essa diretoria saindo, então se chegou aí um valor agora de 500 milhões que não foi contestado pela prefeitura. Apenas reclamaram, mas o cientista atuarial avaliou em 500 milhões. Opa! 2 vezes mais o orçamento atual do município? 2 vezes mais do que o orçamento anual. Então aí, o que nós vimos até agora? Nós podemos presenciar até agora vontades em gerir os 500 milhões. Isso aí está flagrante. Né? Todo mundo agora, inclusive as ideias mirabolantes de fazer leilão, né? Bom, fazer leilão tem umas dificuldades. Leilão pode até ser que dê
algum resultado, mas não pode ficar um resultado tão gigantesco, porque aquelas áreas foram cedidas para 20 anos de forma gratuita, ainda continuam sendo cedidas, né? Até então de forma gratuita aí por 20 anos, desde que gere emprego, né? Ao município, mas elas foram adquiridas de valor venal, que é um valor menor, que é um valor indicado pela prefeitura. Pagou-se muito pouco e querem chegar aos 500 milhões. Eu estou preocupado. Vocês deveriam estar mais preocupados que eu não vou gerir nada, eu não vou tomar conta de nada, e quem são os aposentados são vocês, não sou eu. Eu só quero defender aqueles que não têm condições e é para isso que eu estou fazendo, fiz o trabalho, continuo ainda tentando ajudar os aposentados, porque muitos passando necessidade, fome mesmo, e problemas emocionais, e uma coisa de ordem que eu não quero nem chegar muito comentar, porque eu fico muito sentido com isso. Mas é uma coisa terrível, é trágico, é trágico. A gente olha um ou outro, os amigos, até sorriem, brincam, coisa e tal, mas a coisa é muito trágica, é muito triste. E você vê que pessoas no ativo da prefeitura, como servidores ativos, não se importarem com isso, não se importam com si próprio. Essa é a grande preocupação. Então, voltando ao contexto da gestão, é preocupante poder estar diante de um valor tão expressivo e não ter se antevisto todo essa conjuntura de valores a serem apresentados hoje, amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Que é isso? Se não pagou ontem, qual é a dívida hoje e amanhã? E por que isso nunca foi informado ao executivo? Ou era apenas levado ao executivo? Ó, vocês estão devendo, ó, vocês estão devendo. Essa é a forma correta de se fazer uma cobrança? Essa é a forma correta de se fazer uma rememorização sobre a dívida? Ou só quer se levar ao Ministério Público? O Ministério Público resolveu uma coisa que o próprio município já deveria ter resolvido. Então você chega a um volume muito grande e aí eu indico os culpados. Eu não posso aqui ficar pensando que o executivo é o único culpado, e não é. Ele é o responsável direto, não tenhamos dúvida, até porque a Câmara não tem personalidade jurídica. É isso aí, gente. Então ela não é responsável, né? Mas o executivo é responsável em pagar. Então fica aí uma dívida que o município tem que arcar, onde tem vários outros responsáveis, pessoas físicas que assumiram as funções e não cumpriram. Aí entra numa outra questão, né? Mas eu não vou abordar essa não. É triste de ver que pessoas ocupam funções públicas, e aí vamos ao executivo, ao legislativo e aos servidores, ocupam funções que não têm o mínimo preparo. Mas em alguns casos, ou na maioria dos casos, fomos nós que votamos, né? Eu já votei. Votei errado? Já votei errado. Mas eu tenho que me conscientizar e verificar de mim mesmo o que foi bom para o meu município e o que foi ruim. Se cada um fizesse o dever de casa e pensasse assim, talvez o nosso município pudesse sair dessa saia justa. Uma saia justa que custará uma fortuna, que se paga recolhida mensalmente no seu devido tempo, não seria nada traumático. Silva Jardim é um município menor do que o nosso e tem 100 milhões de caixa no instituto de lá. É menor do que o de Rio Bonito. Comprou uma unidade para sua sede
com recursos advindos do custo administrativo. Opa! Ó, tem o custo administrativo, lá sobrou, aqui não sobra, é igual a Câmara, nunca sobra dinheiro. Entendeu? Não sobra. É a mesma sistemática, a mesma forma de trabalho. Ou seja, nós temos uma Câmara aqui com déficit, nós temos um IPREVIRB também com déficit. Isso tem que ser melhor analisado. Então, por isso que eu prefiro propor algo no final do áudio, após a leitura, para que todos possam entender o que é necessário para resolver esse problema. E para resolver esse problema tem que fazer muitas alterações. Bem, nós aqui conseguimos, após a medida junto à SPS, né, a Secretaria de Previdência Social, a vinda da fiscalização, e já encaminhamos, né, à Prefeitura, isso no ano de 2019, logo no início, né, de forma urgente, idosos em risco, que continuava a mesma história, né? E aqui uma parte da epigrafada aí da denúncia. Essa denúncia foi encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito, e este deu prosseguimento corretamente, deu prosseguimento à denúncia. A denúncia foi acatada, houve parecer da Procuradoria do município, e após o prefeito dar o seguimento à denúncia, essa denúncia foi encaminhada para o Ministério Público. Eu não fiquei satisfeito com isso, nem um pouco. Vou afirmar por que não fiquei satisfeito. Porque desde 2012 há diversas denúncias apresentadas no Ministério Público, e todos os processos são anexados a essa denúncia. Então, isso, não sei nem o tamanho disso, mas deve ser uma coisa horrível. E não se resolve o problema, que desde então nunca foi ajuizada uma ação pelo Ministério Público informando ao Judiciário do que está ocorrendo no município. Como diz o jargão popular no direito, o direito só socorre aos que andam, porque aos que dormem não socorre não. Então tá lá paradinho, quietinho, ninguém sabe de nada. Então existem alguns processos de pessoas, né, que entraram aí, e agora, mais há pouco tempo, o sindicato também está pleiteando, mas isso individualmente, e apenas assuntos de estômago, assuntos rápidos, não tem nada a ver com a questão da gestão do IPREVIRB. A dívida que o IPREVIRB teria para gerir e formar o fundo e acolher aí os pagamentos para os proventos dos aposentados e pensionistas, e garantir o futuro dos ativos que se aposentarão, né? É isso que acontece. Bem, como o processo foi enviado para o Ministério Público, esse aqui eu só vou fazer uma passagem, ele é relativo ao processo no Ministério da Economia, que é a parte do processo da reclamação, que acabou na auditoria, tá? Então vocês vão ter uma noção da quantidade de documentos que foram entregues a eles e por que eles vieram a Rio Bonito. Mas voltando ao assunto relativo ao Ministério Público do Estado, por essa ocorrência de enviar a denúncia para o Ministério Público do Estado, eu não me senti satisfeito e encaminhei para o Ministério Público Federal. Ao encaminhar para o Ministério Público Federal, entendeu o ilustre membro do Ministério Público Federal que esse é um caso de polícia e mandou
a documentação para a Superintendência de Polícia Federal. Eis aí o correto. E até o momento nós não temos notícia alguma do Ministério Público do Estado. É de dar tristeza isso, a gente sabendo da necessidade que os aposentados estão enfrentando. Não é possível que não se movam e não façam a coisa correta, a coisa como deve ser feita. É um risco muito grande para o aposentado. É cada dia menos um dia. É que o pessoal não está entendendo. A pessoa quando chega na aposentadoria, cada dia é menos um dia. É uma série de problemas que vêm sobre o aposentado. Então, encaminhado já para a Superintendência da Polícia Federal. É isso. Isso é que é o correto. Então, vocês, quando fizerem a opção de vocês, porque eu vou apresentar uma opção lá no finalzinho, por isso vocês têm que ouvir até o final. Quando chegar no final, vocês vão ter que fazer a opção de vocês, que vocês é que tem que tomar a frente. São aposentados e pensionistas? São, mas vocês ativos, porque vocês vão acabar parando lá no regime geral de previdência social. Não se engane não, porque o relatório fala da possibilidade, ele diz que é inviável para o município, realmente é, porque se for vai quebrar o município. É isso que ele fala, mas não havendo saída, vocês vão parar lá no RGPS. Por quê? Porque quem é que vai ficar sem receber? Quem é o trouxa? Quem é o maluco? Quem é o insano? Quem é o despreparado? Só a pessoa que não consegue, não tem nada na mente, está morrendo na cama, que não vai poder optar por nada. Está morrendo. Agora, quem está vivo vai querer optar. E o RGPS é o caminho, é um caminho. O certo é fazer o correto. Vou apresentar a solução lá no final. Eu queria fazer antes, mas não houve interesse do município, até porque para haver interesse do município teria que se desprezar o interesse da Câmara. Ouçam bem, teria que se desprezar o interesse da Câmara, que a Câmara até hoje não abriu uma sindicância, uma comissão, não fez nenhum registro relativo, registro que eu digo, registro de reclamação, registro junto à justiça. Ela só quis saber de manter a nomeação que foi feita. Mas e o mais, que é o aposentado? Aquele que realmente precisa. Não, isso não tem, isso não existe. Bom, até onde eu sei não existe. Se me apresentar, eu faço aqui a reconsideração. Mas não creio. Não creio mesmo. Então vocês puderam aí analisar a quantidade de movimentação que foi procedida das reclamações, quantos dias eu tive que fazer reclamação, refazer e reenviar, enviar e reclamar, foi isso. Culminamos aqui no procedimento de auditoria federal. Pois bem, amigos, chegamos então ao relatório da auditoria direta realizada no IPREVIRB, notificado, e logicamente foi notificado o prefeito municipal e foi notificada a representante no cargo da época do IPREVIRB, e assim foram feitos, começando o relatório e a parte aí do introito aí da introdução, né? A situação do RPPS, pleno ou extinção? Aí vejamos, né? Por isso que a gente fala, embora o fiscal diga que não, mas você não pode, é possibilidade de não, mas pode ser que sim. Então há aí uma
um leque muito grande de possibilidades. Dentre eles, nós estamos diante da extinção. Eu não vou explicar detalhes da extinção, porque vai ser maçante. E isso é problema do município, porque a perda é do município. Quem vai perder mais são aqueles que assumiriam a gestão, ou seja, o prefeito ou a prefeita municipal. Aquele que estiver na cadeira é que sofrerá muito se houver extinção. Sofrerá porque praticamente será impossível governar o município. Essa é a palavra correta? Sim. Infelizmente, tragicamente, é o que estão omitindo de vocês. É a impossibilidade do município se autogovernar, poder fazer as coisas em prol do município, porque só vai ter que pagar em INSS, RGPS. É uma diferença de 12 para 20 e alguma coisa, 22%, mais ou menos. É uma diferença já de, vamos botar de 10 pontos, 10%. Já é uma diferença grande. Aí vocês imaginem que esse homicídio já não consegue patrocinar em 12%, como é que vai patrocinar em 22%? É terrível, né? Além disso, há alguns serviços que podem aí chegar no total aí de pagamento ao sistema aí da Previdência, ao RGPS, em torno de 28% a 31%. Não vai dar, né? Pois é o que estão querendo fazer em Rio Bonito. Porque é a situação como se encontra. E a vontade atual política é querer gerir 500 milhões. Isso tem vontade. Mas nós vamos falar um pouquinho do custo administrativo em breve, então vocês vão poder entender algumas coisas que estão acontecendo. Bom, vamos lá. Introdução. Este relatório de auditoria acompanha a notificação de auditoria fiscal e tem por finalidade apresentar as conclusões obtidas no procedimento de auditoria direta do regime próprio de Previdência Social, RPPS, realizado junto ao município acima identificado tendo por fundamento legal o artigo 9º da Lei 9.717. Muito importante essa lei, tá? Isso aí é interessante vocês poderem estudá-la, assim como a portaria MPS 402. Isso eu vou dar destaque aqui, mas o ideal é ler tudo. A auditoria foi procedida pela remessa do ofício, acompanhado do termo de solicitação de documentos, e abrangeu o período de janeiro de 2013 a fevereiro de 2019. Bem, por que isso? Porque houve uma fiscalização anterior, que não houve denúncia, então não se aprofundou, então ficou só no beabá de uma auditoria de praxe. A auditoria de praxe leva em conta alguns elementos que estão na lei e por isso não adentram em determinados problemas de contas, etc. e tal. Como nós apresentamos, então vocês vão ver mais à frente que já envolve algumas empresas que prestaram serviços, né? Embora aqui não se tenha atentado ao objeto da denúncia que foi feita à prefeitura, que foi mandada para o Ministério Público do Estado, que eu não gostei, e tive que mandar para o Ministério Público Federal e foi para a Superintendência. Então, esse período anterior a 2013 não foi procedido. Então, carece aí de uma auditoria independente, ou, melhor dizendo, uma avaliação pré-pericial. Observem que é pré-pericial. Nós vamos falar lá no finalzinho mais sobre isso. Mas há uma necessidade muito grande, até porque a forma de gestão, tanto de um então servidor, que geriu desde o início da fundação da autarquia,
como dos outros vindouros, para mim parece muito idêntica. Então, por essa identidade, se há problema agora, o que dirá antes, né? Justamente quando havia um servidor cedido para uma outra câmara, na qual ele se encontrava alocado na outra câmara também, com outra função, e vivia em Rio Bonito. E foi muito investigado no município ao qual ele estava. Então, por este motivo, deve-se tirar as dúvidas que são necessárias, porque justamente a partir de um período aí de 2010, muitos problemas acabaram ocorrendo no Instituto, e esses problemas culminaram aí com a retirada em 2016, mais exato, a expulsão porque esse ato foi de expulsão, não foi só uma retirada, foi uma expulsão do então gestor. Não me interessa se ele fez ou deixou de fazer. Eu sei que muitos documentos deixaram de ser colocados à disposição da Secretaria de Previdência Social. Por qual motivo também pouco me interessa. O que mais me interessa aqui é o resultado do que se pode extrair da auditoria e dos elementos que se podem ser alocados aí numa pré-perícia, e que é necessário para o Instituto, ok? É necessário para averiguar as devidas responsabilidades. Quem foi que fez o quê? Porque um joga para o outro, vocês notaram? Um joga para o outro e ninguém é responsável. Um joga para o outro. Eu não tenho, eu dou satisfação para os aposentados que me chamaram, que me pediram ajuda. É para eles que eu estou fazendo esse trabalho. Então vamos lá, o RPPS do município já foi objeto de auditorias do MPS, na auditoria encerrada, sendo emitida a NAF em 08/2013, onde foram verificadas as seguintes irregularidades: caráter contributivo, repasse, decisão administrativa, utilização dos recursos previdenciários, decisão administrativa. As informações obtidas nessas auditorias foram consideradas como subsídio para a auditoria atual e serão registradas neste relatório sempre que necessário. Isso é importantíssimo, mas eu volto a dizer, independente da auditoria federal, tem muita coisa ainda para se ver. Bom, da legislação previdenciária, nós temos aqui a lei que instituiu, né, o IPREVIRB. Até a edição da 1026, se eu não me engano, tem duas outras leis, eu não vou voltar para procurar isso, mas inclusive houve a criação do regimento interno através de uma delas, se eu não me engano, no 997, e acabou-se por tornar uma confusão violenta na lei 2026. 2026 não, 2126, que é essa aqui, que é uma lei que revogou a lei revogada, e é uma confusão desgramada, que não foi levada em conta na ADIM, certo? Então, e havia elementos objeto da denúncia que estavam, inclusive, do concurso público. Está lá, anotado lá na denúncia, inclusive sobre o concurso público realizado na Câmara de Supetão em 2016. Na Câmara não, perdão, do IPREVIRB. Realizada por IPREVIRB. Essa é uma das partes que deveriam estar sob a preocupação aí do Ministério Público, pelo que eu pude observar. Até o momento nada. As leis 1776, 1822,
1910 e a 2126 deixaram de ser enviadas à Secretaria de Previdência Social, o que configura a irregularidade do critério encaminhamento da legislação à SPS exigido por fins de emissão do CRP. Eu não estou nem aí para o CRP, deixou de se arrecadar de fundos virem para o município aí para ajudar o município, porque eles não nunca se preocuparam com isso. Isso faz tempo. Isso desde 2011, ó, que não foram feitas leis e produzidas as leis, e o IPREVIRB prejudicando o município, não está nem aí, mas são excelentes gestores, né? Está lá escrito que são pessoas da mais alta capacidade técnica, então eu tenho que rememorizar isso porque está escrito na lei. A lei diz que tem que ser o bambambam, entendeu? Então tem que ser. Então, uma lei direcionada, né? Meio estranha, né? Mas está lá escrito, gente. Não há como fugir disso. Então, não foi encaminhado. Não foi encaminhada porque ela tem uma série de irregularidades. Essa lei 2126, tanto é que foi objeto da DIN, defendida pela Câmara Municipal a ferro e fogo. Defendido pelo então gestor, não sai de jeito nenhum, mas o aposentado sendo prejudicado, o aposentado sendo vítima dessa tragédia anunciada em Rio Bonito. E aí, não, para que se preocupar com o aposentado? A gente está ganhando o nosso, né? Então não precisa. São R$6.800 no bolso, todo mês. Alguém ganha, muitos perdem. Alguém ganha, muitos perdem. Mas eu vou lembrar de um fato que estava no site do iprevirb.com.br, que foi tirado do ar, mas eu tenho gravado a forma como se iniciou, colocando o salário do então gestor lá em cima para poder diluir esse salário em diversos outros salários menores, né? O certo é que isso tudo precisa ser analisado e repassado por um trabalho pré-pericial para poder chegar aos elementos corretos, porque que tanta coisa errada, inclusive é objeto desse relatório de auditoria, porque tanta coisa errada foi permitida, ok? Isso aí é muito importante para vocês saberem, porque, vejam bem, se saudavelmente um instituto ele consegue pagar seus servidores dentro daquelas categorias em que os servidores estavam inscritos e a qual o cálculo atuarial foi projetado, previsto e financeiramente está correto, e aí você consegue pagar. Vamos botar o exemplo Silvio Jardim? Paga, vai pagando todo mês, paga bonitinho, tudo direitinho, ainda sobra dinheiro. Sobra, mas não é sobra, é patrocínio obrigatório, que tem que ter, para garantir os outros e os outros. E assim é, e assim será. Inclusive, garantir o pagamento daqueles que estão impossibilitados de trabalhar, que ainda não se aposentaram, que são os ativos com problema de saúde. Ainda que temporário, mas quem tem que arcar com isso é o regime próprio de previdência. Bom, se eles tendo isso conseguem fazê-lo, por que que um município com tantas aventuras legislativas não consegue? É óbvio, violação clara do cálculo atuarial e financeiro. Além disso, não foi refeito o cálculo atuarial e financeiro, refeito, né, anualmente, conforme determina a legislação. Então, não tem como dar certo. Embora o município tenha que arcar com essas diferenças, mas isso não faz parte do correto. Se isso não for corrigido, isso sempre vai ser um problema.
se não é um problema de ontem, mas é um problema de hoje. Hoje já está tendo problema, mas a gente sabe, né, que há 5 anos atrás esse problema não aparecia tanto, né, mas agora já está aparecendo. Ele vai se tornar cada vez mais trágico, porque não foi corrigido. Um problema legislativo, um problema atuarial desprezado. É isso, não tem mais nada do que isso. Esse é um elemento que não deveria ser desprezado pelo legislador, e foi desprezado pelo legislador. E o Poder Executivo tem que cumprir. A competência, né, dele é cumprir também, porque foi produzida uma lei. Inclusive, se o município produziu a lei sem o cálculo atuarial, ele também incorreu num sério e grave risco de prejudicar os servidores aposentados e pensionistas atuais e futuros. Então é uma série de situações que não se pode dizer que só tem um culpado. Não. Não faça isso. Apure corretamente e diga quem são. Isso não é muito demorado não, porque a auditoria levou muito pouco tempo e chegou o que chegou. E nós estamos ainda na 3ª página. E ela chegou a muitas convicções interessantes. Continuando. Da análise da legislação, da responsabilidade pelo envio da Câmara, à Câmara, proposta de alteração de alíquota de equilíbrio. Conforme se depreende do artigo 26 da Lei Municipal 2126 de 2016, o plano de custeio deverá ser revisto anualmente de acordo com as avaliações atuariais. Ele botou atual, né? Mas isso já era previsto na legislação, inclusive na legislação federal, ou pelo menos na MPS 402. Considerando que a competência de encaminhamento de proposta à Câmara Municipal do projeto de lei que altere as alíquotas de equilíbrio do regime de previdência do município é do chefe do Poder Executivo, considerando as alíquotas vigentes 11 servidor e 12 patronal, foram instituídas pela Lei 1274 de 2004, portanto há 15 anos que as alíquotas não são alteradas. É um problema grave, mas ele é grave por quê? Ele é grave pelo simples fato de que não houve, por parte do município e da Câmara, principalmente da Câmara, de não levar em conta o cálculo atuarial para poder fazer as alterações legislativas, fazer as permissões legislativas e determinar aí que a casta nobre da prefeitura se aposentasse com valores estratosféricos, ou se aposentasse ou se aposentarem no futuro, né? Porque também há os nobres que se aposentarão. Isso não é para todos. E ele faz bem a menção sobre isso aí, que eu achei bem interessante. Bom, essa situação não só faz consumir as reservas até então acumuladas, foi o que eu falei, como tornou o RPPS deficitário em relação ao pagamento de benefícios, Pois é, não há fórmula mágica, não há como não prever. É aterrorizador que o executivo não tenha tido pessoas para orientar os senhores prefeitos para que isso não chegasse ao ponto que chegou. Porque a prefeitura poderia ter fiscalizado, a prefeitura poderia mandar fiscalizar, a prefeitura poderia mandar uma auditoria independente fazer análise. O presidente do IPREVIRB não aceita. Ele não tem nada que aceitar. Ele não está lá para aceitar determinadas orientações ou obrigações do município de poder
fazer aquilo que é correto. Chamasse a Auditoria Federal, pô. Por que não chamou? No entanto, os servidores deixaram de informar, os servidores ativos, deixaram de informar o executivo, ao chefe do executivo, e aí não tem fórmula mágica. Criou a lei, vai se cumprir a lei, e aí ao cúmulo, ao ápice, é que haverá uma situação não só deficitária, mas impossível de se chegar ao bom termo de manutenção do fundo previdenciário. É óbvio. A situação financeira é tão deficitária que o RPPS sequer consegue efetuar os pagamentos de fornecedores, agentes bancários, repasse de consignados. Para você aí que teve problema junto ao banco, tá aí o motivo, ok? Isso serve de prova para vocês de que eles não fizeram pagamentos de auxílio doença. Olha o problema aí de quem estava ativo e com problema de saúde, e aposentadoria por invalidez, necessitando a unidade gestora do RPPS reter a concessão de novos benefícios de aposentadorias. 21 aposentadorias por invalidez e 16 aposentadorias voluntárias. Nós chegamos aqui, o que podemos dizer que para que IPREVIRB? Por que IPREVIRB? IPREVIRB não serve para nada. IPREVIRB foi um monstro criado para poder acabar com os aposentados e pensionistas de Rio Bonito, de ontem, de hoje e de amanhã. Essa que é a verdade. Considerando que as alíquotas de equilíbrio praticado pelo RPPS não se alteram desde o ano de 2006 e a gestão do RPPS, embora com uma superestrutura administrativa, não fui eu que disse isso, é o fiscal, o auditor fiscal que está falando, uma superestrutura administrativa, cada um ganhando uma verdadeira fortuna, porque secretário ganhando um pouquinho mais, talvez acima um pouco de 6.800, tem uma responsabilidade muito maior, uma pasta muito maior do que a do IPREVIRB e não ganham tanto. Uma superestrutura administrativa com 4 diretores, um procurador e um controlador. Não providencia avaliação atuarial desde o ano 2014, conforme demonstrado abaixo. Eu vou fazer um parêntese aqui. Embora ele tenha demonstrado coerentemente, ele demonstrou, mas ele deveria ter demonstrado os anos anteriores que não foi feita a reavaliação atuarial. Isso aí também faz parte de uma pré-perícia, a necessidade pré-pericial. Por quê? Porque não foi feito. Tanto não foi feito que acabou culminando em 2012, já havendo problemas com o fundo previdenciário. Havia problemas e ainda assim os problemas foram se juntando, e aí entra uma questão. Muitas das vezes o executivo não tomou ciência do que exatamente estava ocorrendo. Isso era cobrado, cobrou, dá tudo bem, mas eu não paguei, também não aconteceu nada, e aí vai continuar o barco, né? Porque vai gastar ali e lá. Não fiquem pensando que é só executivo, não, porque o legislativo fez isso. O legislativo também fez, ele gastou ali, lá, ficou com déficit, depois resolveram fazer o quê? Um parcelamento. Está lá escrito, está lá bem declarado pelo excelentíssimo senhor ex-presidente, que fez o parcelamento. Também fez a mesma coisa. Então não bota a culpa em um só, não. É tudo culpado, não tem meio termo. Então é isso. Então vamos aqui. Não apresentou posteriormente também,
não apresentou cálculo atuarial e com isso não há como o Instituto sobreviver. Ele já está sobrevivendo mal e porcamente, né? Não existência, não há motivo para sua existência, porque ele só gera prejuízo para os aposentados e pensionistas, só gera desequilíbrio para os aposentados e pensionistas e cria uma nova casta, privilegiados que vão levar para suas aposentadorias mais R$6.800. É isso. Esse é o grande interesse econômico-financeiro. E isso se traduz pelo que o fiscal vai descrever aí mais adiante, ok? Considerando que ao deixar de aplicar alíquotas previstas nas avaliações atuariais, o Poder Executivo provoca um desequilíbrio financeiro, obrigando o RPPS a utilizar-se de forma antecipada as reservas monetárias até então acumuladas. Então aí vai, não é defesa do Executivo. O Executivo deveria ter sido orientado pelos seus altos funcionários, os elementos aí das secretarias e procuradorias, de que deveria ter sido feito, né? Cumpridas as reavaliações atuariais, deveria ter procedido, mas também não houve informação de um lado, nem da Câmara, porque tudo continuou como era antes no quartel de Abrantes. Isso se culmina na Lei 2126. Essa lei é o que comprova toda essa trama ardilosa em ferrar o aposentado e acabar com o sistema previdenciário de Rio Bonito. Ela foi elaborada exatamente, não exatamente com esse intuito, mas prevendo-se o desequilíbrio, se poderia chegar a essa fórmula, esse ponto em comum, que era acabar com o sistema previdenciário de Rio Bonito. Isso, objetivamente, alguns servidores ativos deveriam ter alertado. Aí alguns ativos, omissos, no mínimo, né, deveriam ter alertado, mas não o fizeram. Sabe-se lá quais foram as suas razões. Não obstante os fatos mencionados acima, a não atualização de alíquotas faz com que o déficit atuarial alcance patamares elevadíssimos. Pena que ele não botou aqui o cálculo atual de 500 milhões. Não bastasse a leniência na atualização das alíquotas, a Prefeitura tem prejudicado o pagamento das contribuições apuradas via alíquotas constantes da legislação, protelando o pagamento e, posteriormente, pactuando parcelamentos administrativos, ou seja, parcelamentos de gaveta. Mas também não foi só um, não, o outro também. É isso que eu estou preocupado aqui, porque muito prefeitura, e não é só prefeitura não, é prefeitura e Câmara. A própria Câmara declarou por seu ex-presidente que fez o parcelamento. Se fez o parcelamento é porque tem dívida. E isso foi no período justamente posterior à auditoria. Se tiveram ciência, não sei. Mas foi feito. E se houve esse protelamento, por que não registraram esse parcelamento lá na SPS? Não houve registro. Esse é mais um parcelamento de gaveta. Entende a auditoria
que a omissão do gestor municipal em não enviar proposta de lei que promova o equilíbrio financeiro do RPPS Rio Bonito, assim como procrastina o reconhecimento e parcelamento das dívidas com o IPREVIRB, além de promover um desequilíbrio nas finanças do IPREVIRB, comete em tese, crime de responsabilidade, não só por descumprir a legislação municipal, mas, acima de tudo, por provocar, a curto prazo, um colapso nas finanças administrativas. Vou abrir um parêntese. Mas antes de abrir o parêntese, vou ler a parte de baixo, o parágrafo posterior. Assim sendo, esse fato estará sendo objeto de representação ao Ministério Público do Estado e à Câmara Municipal para que encaminhe os procedimentos pertinentes. Bem, naquele documento que eu mostrei para vocês, item por item, relativo à minha reclamação lá no Ministério da Economia, não consta representação à Câmara, representação consta ao Ministério Público do Estado e ao Tribunal de Contas do Estado. E se foi enviado para a Câmara, o porquê que a Câmara não abriu o procedimento investigatório? É óbvio, porque é conforme eu disse, fez o parcelamento. Se antes, durante ou depois da fiscalização, fez, e é tão culpada quanto o outro. É um culpado com o outro. Eu não tenho como tirar. Por isso que não fez. Por que não fez? Se me explicarem por que não fez, porque está aqui dizendo que fez. E a Câmara tomou ciência desse relatório. Tá? É isso. Da inobservância do que prescreve o parágrafo 2º do artigo 67 da Lei Municipal 2126 de 2016. A leniência do Poder Executivo, aliada à passividade da Câmara, agora sim, passividade da Câmara, de novo, aliado à passividade da Câmara em não cobrar a aplicabilidade da lei municipal, pode levar não só o RPPS ao colapso em curto prazo. Olha, curto prazo. Colapso do RPPS, como trazer grandes prejuízos às finanças do município. Ponto. Chegou aquele ponto que eu destaquei logo de início. É prejuízos às finanças. Não é só finança, não, é governança. Vai muito mais além do que se pode imaginar. Por que não estudaram isso? Importa declarar que o parágrafo 2º do artigo 67 da Lei Municipal 2126 de 2016 determina: enquanto não for integralizado o Fundo de Reserva Técnica do IPREVIRB, o município se responsabilizar pela complementação das folhas de pagamento de benefícios previdenciários previstas nesta lei, e sempre que a receita decorrente das contribuições se tornar insuficiente. É óbvio, até o momento que o município não conseguir fazer nada, e aí foi extinto o RPPS. Mas isso ele vai falar um pouquinho mais adiante, eu vou remendá-lo. As práticas adotadas pelos dirigentes municipais em não implementar as alíquotas de equilíbrio a ser definido nas avaliações atuariais conduziram ao RPPS a uma situação extremamente deficitária, a ponto de verificarmos a inadimplência de benefícios de auxílio-doença, aposentadorias por invalidez, a ausência de repasse de valores descontados dos segurados, referentes aos empréstimos consignados junto a instituições financeiras, a ausência de pagamentos de aluguéis da sede do RPPS e a postergação infundada na concessão de novos benefícios, fatos que por si só demandariam a intervenção dos órgãos de controle. Queiram me perdoar a ênfase,
mas é tudo que já se havia dito antes. É isso. O interessante aqui é que ele tenha definido aqui dirigentes municipais. Corretíssimo. Perfeito. É isso. Dirigentes municipais. E ao ápice, fatos que por si só já demandariam a intervenção dos órgãos de controle interno. Essa é a real gravidade em que se encontra há anos o Instituto de Previdência do município. Independente de outros fatos que corroboraram para que a situação fosse a esse limite, a auditoria entende que o papel das administrações municipais em não encaminhar projetos de lei atualizando as alíquotas de equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS foram preponderantes para que a situação, ora verificada, viesse a ocorrer, razão pela qual encaminhará a representação administrativa redirecionada a identificar possíveis crimes de responsabilidade por parte das administrações municipais. Queira me desculpar, o senhor ilustre auditor, mas não é só esse reflexo, não. O reflexo vai das leis criadas que deram benefícios de uma série de situações que acabaram corroborando com a gravidade da situação. Não é só isso. Isso foi apenas uma parte que leva, né, bastante tempo e que só engrossa o caldo. No caldo já está grosso, mas só engrossa o caldo. Não podemos deixar isso de fora, não. Esse meu comentário acaba incidindo agora nesse tópico que eu vou passar bem devagar para vocês lerem. Vocês vão ler, eu não vou ler não. É você, servidor, que tem que ler e se conscientizar. Vocês têm que se conscientizar do que acaba acontecendo por causa de uma legislação ou outra feita de forma estranha. E aí sem o cálculo atuarial. Mexeu no cálculo, olha só, o cálculo atuarial está bem feito e todo ano sofre reavaliação, porque pessoas aposentam, morrem, tem problema de saúde, isso acontece, nós estamos aí na vida, mas ele prevê um mínimo dessas coisas. Quando você tem leis que alteram totalmente o cálculo e acaba não sendo reavaliada, acaba tendo distorções e a incidência é o que a gente vê. Foi por isso que eu fiz um comentário anterior de não concordância, e aqui ele mesmo relata sobre isso e é uma das razões pelas quais podemos dizer que a culpa é de todos, não é apenas de um não. Não é apenas de um não, é de todos. Então vou passando aqui devagar e vocês vão lendo cada ponto que vocês precisam. Se você não conseguir, dá um pause aí e vai fazendo a leitura, ok?
Esse é importante, um parênteses aqui, rápido. A auditoria esteve por 2 semanas nas instalações do Iprevirb, onde pôde constatar que há cerca de 5 diretores procuradores que recebem gratificações salariais que os equiparam a secretários de governo com remunerações superiores a R$6.000. Nesse período, verificamos a presença constante de somente 3 diretores procuradores e, por minutos, a presença de outro diretor. No entanto, todos eles farão incorporar em seus vencimentos a proporção de 1/10 das respectivas gratificações. Necessário se faz esclarecer que as avaliações atuariais devem prever essa situação. É o que eu disse anteriormente.